Boa noite a todos e sejam bem-vindos esta noite. Vamos entrar em casas assombradas para uma coleção de histórias realmente aterrorizantes e assustadoras. Então fiquem à vontade e deixem a escuridão tomar conta. Eu moro em um prédio de apartamentos de 50 anos, que sempre foi um ponto de atividades paranormais estranhas. Ao longo dos anos, as histórias e encontros foram se acumulando, deixando muitos moradores, inclusive eu, com mais perguntas do que respostas. Uma das histórias de fantasmas mais antigas e tristes daqui é da época em que eu tinha 4 ou 5 anos. Era Natal e os vizinhos estavam organizando um almoço. Entre os convidados estava um jovem que lutava muito com o divórcio dos pais e afundava em depressão. Durante o encontro, ele se desculpou dizendo que precisava usar o banheiro, mas em vez disso, trancou-se dentro de um dos banheiros. Ninguém conseguiu impedi-lo. Naquele dia, eu realmente o vi cair. Sua vida terminou naquela mesma casa. O prédio inteiro ainda carrega o peso da tristeza daquele homem. Minha vizinha, que estava lá, nunca esqueceu como deixou passar os sinais, como não percebeu a dor que ele escondia. Alguns meses depois, eu estava sentado no meu pequeno apartamento, tipo estúdio, assistindo Digimon, enquanto minha mãe e minha avó cozinhavam o jantar na cozinha ao lado. De repente, achei ouvir uma voz feminina chamando meu nome. Coloquei a televisão no mudo para ver se era minha mãe. Mas em vez de vozes, ouvi um zumbido fraco, suave e estranho bem perto. No começo, achei que poderia ser um personagem do programa, Humming, mas a televisão estava no mudo. Bem naquele momento, percebi que o zumbido não vinha das caixas de som da televisão. Ele vinha de cerca de meio metro de distância, onde não havia nada além de espaço vazio. Paralisado de medo, corri para a cozinha tremendo. Minha mãe checou a televisão e garantiu que estava tudo certo. 10 anos se passaram e as coisas só pioraram. Os seguranças do prédio começaram a relatar aparições de uma figura branca e fantasmagórica saindo do estacionamento. Essa figura permanecia em silêncio diante das pessoas. Às vezes sentava, outras se levantava e flutuava para o céu. Os seguranças disseram que ela parecia desesperada, tentando chamar a atenção das pessoas. Esse fenômeno ela foi registrado pelas câmeras de segurança. Imagens que depois foram perdidas quando o sistema foi atualizado. Os seguranças também contaram histórias de distúrbios durante a madrugada, gritos altos rompendo o silêncio, assobios arrepiantes atravessando o estacionamento. Eles procuravam em todos os cantos, mas não achavam crianças nem brincalhões. E o assobio, por mais estranho que fosse, parecia se mover de um lugar para outro, às vezes parecendo subir para o céu, em noites sem vento. Muitos moradores, inclusive eu, já ouviram seus nomes sendo chamados por vozes masculinas e femininas desencarnadas. No porão, uma figura escura e sombria já apareceu várias vezes, aterrorizando. Aqueles que viram, e eu mesmo, já vimos uma garotinha de talvez 4 a 7 anos correndo pelo corredor. Ela veste branco e tem cabelos longos e lisos pretos. Curiosamente, nenhuma criança dessa idade jamais faleceu em nosso prédio, o que torna a presença dela ainda mais perturbadora. Será que ela poderia ser de antes da construção do edifício? Mas a assombração mais persistente aconteceu há alguns anos, durando 2 meses inteiros. Todas as noites, exatamente entre 3h10 e 3h43 da manhã, meu cachorro me acordava latindo freneticamente para a porta da frente. Ele tremia, apavorado, e se recusava a se mover ou se acalmar. Eu já estava sobrecarregado com o trabalho da escola, privação de sono e agora esse terror noturno constante. Liguei para o segurança achando que o vizinho podia ter chegado em casa ou bebido. Ele negou qualquer perturbação, mas prometeu ficar de olho. No começo, achei que talvez fosse só minha imaginação ou meu cachorro reagindo a algum barulho desconhecido. Mas então meu pai e eu percebemos algo arrepiante pouco antes do cachorro começar a latir. As luzes automáticas dos andares piscavam como se alguém estivesse subindo as escadas, mas as luzes sempre paravam bem na nossa porta.
Quando abrimos a porta e procuramos, não havia ninguém e nada. Os cachorros ficavam parados na porta, tremendo e latindo para algo invisível. Durante 6 semanas, esse pesadelo se repetiu todas as noites. Não podia deixá-lo dormir no meu quarto, pois os latidos continuavam. Eu estava perdendo a cabeça. Eu gritava na escuridão, implorando que o que nos assombrava deixasse a mim e meu cachorro em paz, e rezava para que o espírito inquieto achasse descanso. E eventualmente parou. Quanto à minha irmã, ela afirma que uma vez viu o próprio diabo espreitando nos cantos escuros do prédio. Eu tendo a atribuir isso à paralisia do sono, mas em um lugar como este, quem realmente sabe o que está à espreita nas sombras? Minha avó mora em uma casa antiga no interior da Inglaterra. Ela é grande, úmida e silenciosa, de um jeito que só casas antigas conseguem ser. O lugar está na família há gerações e em feriados ou grandes eventos, todos nos reuníamos lá, dezenas de pessoas. Crianças correndo pelo jardim, adultos na cozinha, aquele barulho típico de um grande reencontro de família. Mas mesmo quando eu era criança, percebia algo estranho naquela casa. Havia uma regra não dita entre nós, crianças, de não andar sozinho pela casa, principalmente à noite. Se você tivesse que atravessar um corredor, evite olhar muito para dentro dos quartos, pois poderia ver algo olhando de volta. Havia um corredor em particular, o corredor estreito que ligava a frente da casa à cozinha. Nos fundos, ele também servia como área de serviço, com uma máquina de lavar antiga e alguns varais com roupas secando. No meio desse corredor havia uma mancha de sombra que simplesmente não desaparecia. Ela permanecia escura. Nós a apelidamos de ponto morto. Não importava o quão claro estivesse, aquele chão sempre parecia sombreado. Não falávamos disso porque ninguém parava no corredor. Era um lugar onde você corria, olhava só para frente e rezava, sem desviar o olhar. Eu nunca vi nada quando era criança, mas toda vez que eu passava por ali, tinha aquela sensação estranha de que, se eu virasse a cabeça no momento errado, veria algo me observando. Só descobri anos depois o que costumava existir ali. Meu pai me contou que ele tinha construído um pequeno banheiro naquele corredor para meus avós, mas disseram que nunca foi usado. Não era deles. Algo já morava ali. Nem percebia que era um cômodo para mim. Só via como um pedaço de parede por mais de 20 anos. 18 anos se passaram, minha família acabou se mudando do Reino Unido e a casa antiga ficou praticamente vazia, exceto pelo meu tio, que ficou como cuidador da minha avó. Só voltávamos quando havia grandes eventos familiares, como naquele ano. Meu pai voltou para ajudar a restaurar partes da casa. Ficamos em outro lugar porque a casa estava muito bagunçada e empoeirada para as crianças. Dias após a viagem, meu pai ligou dizendo que não conseguia dormir. Numa noite, ele acordou por volta das 3 da manhã e viu alguém sentado na beirada da cômoda, observando ele. Ele disse para si mesmo que era só um truque da escuridão, mas a sensação não o deixou. Quando ele contou para o meu tio nem se assustou. Provavelmente ainda está lá. Eu também já vi. Então ele contou para o meu pai mais coisas que nunca tinha contado para ninguém. Ele disse que já tinha visto uma garotinha correndo pelo corredor do andar de cima, sempre com o mesmo cabelo escuro, pálida e correndo direto para a parede, no pé da escada. Aquela parede é onde costumava ser a porta da frente. Ele contou que viu um rosto de homem grande e distorcido pairando na sala, como se pressionado pelo próprio ar. Sombras que se moviam quando não deveriam, sussurros ocasionais na casa quando ela estava vazia, exceto por ele e nossa avó frágil. Ele disse ao meu pai que defumava a casa toda semana para aguentar, mas naquela semana esqueceu. Quando visitamos naquela viagem, eu senti assim que entramos, como se houvesse uma densidade no ar. Meu pai nos observava nervoso e não queria que ninguém ficasse sozinho por muito tempo. Em um momento, meu tio estava mostrando para a gente as reformas do sótão. Cada um de nós foi, colocando a cabeça pela abertura estreita. E quando chegou a minha vez, subi a escada, coloquei a cabeça para fora e então congelei. Eu não vi nada sendo derrubado diretamente, mas senti que tinha algo atrás de mim.
Não precisei ver para saber que estava agachado atrás da minha cabeça. Observando, algo dentro de mim gritava para eu não me virar e que aquilo me queria. Os pelos dos meus braços se arrepiaram, minha garganta fechou e nem conseguia piscar. Desci a escada devagar, tentando parecer normal, mas minha irmã notou algo errado. Depois, ela me contou que, enquanto estávamos no quarto da nossa avó, ela sentiu aquilo no canto, nos observando com raiva. Encerramos nossa visita mais cedo naquele dia. Todos nós estávamos tensos, nervosos e exaustos, mas meu pai ficou para trás, ele disse. Ele não dormiu bem pelo resto da viagem. Ele disse: aquela casa tinha algo que sabia quando você estava sozinho e então ia atrás de você. Foi meu primeiro medo na faculdade. Sandy Point, Maine, uma cidadezinha perto de Bucksport. Eu costumava visitar meus pais nos fins de semana porque ficava nos dormitórios da escola. Como referência de onde ficava a casa, havia um motelzinho assustador em uma colina. E do outro lado da estrada você tinha que fazer uma curva bem fechada à direita para entrar na rua deles e depois outra curva fechada à direita para entrar na entrada da casa. A casa era bem antiga, era pintada de amarelo e tinha macieiras no quintal. Antes de tudo, preciso dizer que Sandy Point era uma das cidades mais assustadoras que já visitei. O clima era estranho, e fosse dia ou noite nunca se via ninguém. Eu costumava sair para caminhar em horários diferentes do dia, nunca via ninguém. Sempre achei isso estranho. Ao chegar na casa, você sobe os degraus e entra na sala de jantar. Todos os pisos eram de madeira antiga. Bem à frente ficava a cozinha, à direita estavam as escadas que levavam para o andar de cima, e a sala de estar também ficava à direita. A porta do porão de chão de terra era na cozinha, então eu e minha mãe evitávamos ir lá. Sempre parecia estranho, como se alguém estivesse nos observando. Eu, pessoalmente, nunca gostei da sala de estar, não parecia certo. A única pessoa que parecia ficar de boa lá era meu pai. À noite, eu deixava minhas roupas do dia seguinte juntas em uma cadeira no quarto. Quando acordava, já estavam prontas. Elas estavam pela casa e eu precisava procurar tudo. Eu ouvia passos no corredor à noite. Ouvia eles subindo as escadas. Vinham pelo corredor, passavam pelo meu quarto, iam ao dos meus pais, depois retornavam e paravam no meu. Costumava dizer oi porque fico acordado até tarde, mas não recebia resposta. Só para acordar de manhã e ter que fazer uma caça ao tesouro pelas minhas roupas. Minha mãe sempre ficava assustada com aquele lugar. O que me convenceu de que algo estava acontecendo foi quando isso aconteceu com meu pai. Isso aconteceu enquanto eu estava na escola durante a semana. Ele é totalmente cético. Ele me contou que ficou em casa um dia porque não estava se sentindo bem. Ele ficou deitado na cama e acordou com alguém subindo as escadas do lado de fora. Ele ouviu a porta se abrir e alguém entrar, achando que era minha mãe chegando do trabalho. Ele chamou, mas não obteve resposta. Foi quando ele ouviu passos na sala de jantar. Nesse momento, ele já estava fora da cama. Ele chamou o nome da minha mãe de novo. Nada. Assim que chegou ao topo da escada, viu um homem entrando na sala. Meu pai não brinca com esse tipo de invasão. Então ele pegou a arma no quarto deles e desceu as escadas, dizendo para quem quer que fosse que era melhor sair ou seria baleado. Ninguém respondeu. Então ele fez uma varredura na casa toda, olhou em todos os lugares, todos os cômodos, o porão, lá fora, tudo, não havia ninguém. O homem que ele viu usava macacão e botas. Só viu suas costas quando entrou na sala de estar. Eles se mudaram para Bangor logo depois, o que me deixou feliz. Tenho mais histórias de lá, mas deixo para outra ocasião. Durante minha adolescência, tive várias experiências em 2 repúblicas onde morei durante a universidade. A primeira casa era uma residência geminada padrão que tinha um porão. Obviamente, exploramos o porão no primeiro dia em que nos mudamos, onde encontramos uma maquete da casa feita de palitos de fósforo que havia sido montada. Além de recortes de jornais antigos dos anos 70, não demos importância a isso, mas a atividade explodiu. Figuras sombrias. A disposição da casa fazia com que você entrasse e tivesse 2 cômodos ao longo do corredor. Havia uma cozinha e, passando pela cozinha, ficava a sala de estar. Você podia ver a sala de estar da porta da frente.
Todos nós víamos figuras se movendo naquela sala o tempo todo. A porta do porão se abria sozinha e a luz acendia. Todos os quartos trancados. Minha colega do quarto de baixo frequentemente chegava e achava todas as gavetas abertas. Os armários da cozinha abriam sozinhos, do nada. 3 de nós tinham quartos no andar de cima e ouvíamos passos e correria quase todas as noites, achando que era um do outro. Até que, depois de alguns meses, perguntamos uns aos outros e percebemos que não era nenhum de nós. Também havia ocasiões em que algo batia no meu radiador do outro lado do quarto. Era tão alto que me acordava de um sono profundo. No meu segundo ano, nosso grupo continuou junto, mas essas experiências já foram o suficiente. Então nós saímos daquela casa e nos mudamos para outra, achando que seria melhor, mas não foi. Ficou pior nessa casa. Começamos a ouvir passos no corredor do andar de cima, exatamente como antes. Uma noite, no banheiro do andar de cima, enquanto estava no vaso, ouvi alguém tentando abrir a porta e dando risadinhas. Gritei, achando que eram meus colegas de casa brincando, mas a maçaneta balançou mais forte e agressiva. Eu me levantei rapidamente, abri a porta e estava tudo completamente escuro, e todo mundo estava dormindo profundamente. Tinha uma prateleira no meu quarto e à noite as coisas caíam sozinhas. Verifiquei as fixações e estava tudo nivelado. Mesmo se você batesse as portas e janelas, os objetos não se mexiam, e isso continuava acontecendo. Então, uma noite na cama eu estava quase dormindo e ouvi uma respiração forte e muito audível no meu ouvido, tão alta que senti o sopro. Me virei rápido e vi uma figura humana ao lado da cama que sumiu logo em seguida. Meus colegas de casa também ouviam vozes lá embaixo. Eles costumavam ouvir conversas no quarto à noite. Eles achavam que éramos nós e pediam no grupo para todos ficarem em silêncio. Mas nunca era nenhum de nós. Todos nós ou estávamos fora ou dormindo na cama, o que deixava tudo ainda mais assustador. E se a gente descesse para conferir, nunca tinha ninguém. Também víamos sombras se movendo rapidamente pela sala de estar. Teve uma noite em que estávamos todos assistindo televisão juntos e vimos uma figura correndo pelo corredor em direção ao jardim. Eu não conseguia ficar sentado ou em pé naquele cômodo sem encostar as costas na parede. E também tinha as torneiras no banheiro de baixo, mas uma das coisas mais assustadoras eram as torneiras do banheiro de baixo, do banheiro de cima e da cozinha. Elas simplesmente ligavam sozinhas, do nada. Finalmente, me mudei no meu 3º ano para outro lugar e tudo parou. Alguns do grupo tinham ano de estágio, então nos separamos. Uma das minhas colegas de casa decidiu continuar naquela casa e novas pessoas se mudaram com ela. Fui visitar, mas a casa ainda me dava arrepios. O homem que ficou com o meu quarto teve exatamente a mesma experiência que eu, e todos os outros também tiveram as suas próprias. Eu frequentemente penso em quantas pessoas já moraram lá desde então e se elas podem ter tido uma experiência parecida com a nossa. Minha esposa, que tinha 36 anos, e eu compramos nossa casa há pouco mais de 3 anos. É uma casa modesta de 30 anos em um bairro tranquilo, não é isolada, não é particularmente antiga e definitivamente não é o tipo de lugar onde você esperaria que coisas estranhas acontecessem. Mas ontem à noite minha esposa me contou algo que realmente me assustou. Ela esperou 3 anos para me contar. Não porque ela estivesse escondendo algo ou sendo dramática, muito pelo contrário. Ela é a pessoa mais pé no chão que eu conheço. É racional até demais. Se ela ouve um rangido estranho, busca explicações na tubulação ou estrutura antes de pensar em fantasmas. Então, quando ela começou a tremer e chorar enquanto falava comigo, eu soube que algo estava realmente errado. Ela me contou que estava ouvindo coisas na casa quase desde o começo, mas continuava ignorando. No começo era no sótão. Ela ouvia passos ou algo pesado sendo arrastado ou caindo. Nada consistente, só de vez em quando, ela disse. Começou de forma tão sutil e infrequente que ela se convenceu de que era a casa assentando ou guaxinins no telhado. Mas ultimamente os sons têm acontecido com mais frequência e eles mudaram. Agora ela ouve barulhos em outras partes da casa também, batidas claras nas escadas, apenas 2 ou 3 passos fortes e deliberados, como se alguém quisesse ser notado, mas não visto. Ela os ouviu quando está sentada sozinha na sala de estar,
seja de dia ou de noite, não parece importar. E então tem o suspiro, ela disse. Ela já ouviu isso várias vezes agora, uma inspiração alta e inconfundível, sempre por perto. É o suspiro que alguém dá ao sentar após um dia longo. Ela disse que vinha logo atrás, a 1 ou 2 metros. E sempre quando ela está sozinha, ela nunca ouve o som. Quando estou em casa ou acordado, só quando estou dormindo ou quando fui embora, essa é a parte que mais me marcou. Ela disse que percebeu o padrão cedo. Se eu ficava até tarde no trabalho, ou ela via televisão depois que eu dormia, começava. Os passos, o suspiro, o barulho no sótão, mas nunca quando eu estou por perto. Quando ela me contou isso, estava sentada na beirada da cama, com as mãos cerradas no colo, tremendo um pouco e chorando baixinho. E eu só fiquei sentado ali, atônito. Nunca experimentei nada assim nesta casa, nenhum som. Ela me perguntou se eu achava que ela estava louca. Respondi que não, pois confio nela. Ela nunca se assusta facilmente, na verdade sempre foi quem me acalmou quando fico ansioso ou penso demais. Mas desta vez foi diferente. É como se ela estivesse carregando esse medo em silêncio por anos e só agora ficou alto demais para simplesmente ignorar. Tem mais uma coisa também, e talvez não signifique nada, mas eu tenho tido esse pesadelo recorrente há alguns anos já. A cada poucos meses eu tenho esse mesmo sonho em que estou sendo perseguido por algo escuro e pesado. Não é um monstro nem uma pessoa, é só essa energia escura e avassaladora que quer me pegar ou pegar alguém que eu amo no sonho. Eu tento lutar contra isso, recitando textos religiosos, orações, qualquer coisa que venha à mente, mas não consigo pronunciar as palavras. Sinto como se algo físico me impedisse de falar. Sempre acordo ofegante, apavorado e suando pouco antes disso me pegar. Nunca relacionei isso a nada até agora. Talvez seja apenas estresse ou um sonho. Quando contei para minha esposa depois das conversas, ela ficou imóvel. Ela ficou um tempo em silêncio, só segurando minha mão. Ela me pediu para não deixá-la sozinha em casa por um tempo e então veio a atualização. Ontem à noite, tive que trabalhar até tarde, fiquei fora quase até as 2 da manhã e ela ficou em casa assistindo televisão no sofá da sala de estar. As costas ficam voltadas para uma parede, atrás da qual está o corredor que leva às escadas e a porta da frente. Em algum momento, ela ouviu um barulho vindo do corredor. Não era só um baque ou rangido, mas um som rítmico, semelhante a gemidos e grunhidos, repetido várias vezes de forma baixa e gutural. Ela disse que durou vários minutos, tempo suficiente para ela pensar em ir verificar, mas ela não foi. Ela estava assustada, sim, mas também disse algo que ficou comigo. Eu não queria dar atenção para isso. Senti que isso só alimentaria aquilo. Então ela ficou parada, não pausou a televisão nem se virou. Ela simplesmente esperou e, eventualmente, o som parou. Ela não ouviu mais nada. Depois disso, eu cheguei em casa cerca de meia hora depois, e ela ainda estava acordada, encolhida com as costas encostadas na parede. Ela parecia exausta quando me contou o que aconteceu. Perguntei se ela pensou em gravar, mas ela balançou a cabeça. Ela nem pensou nisso na hora. Era como se o cérebro dela estivesse em modo de sobrevivência. Nós dois não sabemos o que pensar sobre isso. Não sei se o sonho e o barulho têm relação. Também não entendo porque isso só surge quando não estou presente ou estou inconsciente. Eu continuo tentando pensar em uma explicação lógica. Já verifiquei o sótão, o espaço da tripulação, as saídas de ar. Uma noite fiquei acordado até tarde fingindo dormir no sofá, mas nada aconteceu. Isso só surge quando ela está sozinha e vulnerável. Li que algumas entidades são atraídas por vulnerabilidade, medo, luto e isolamento, mas ela não é assim. Ela está feliz. Nós estamos felizes. Tivemos altos e baixos como qualquer casal. Nada traumático, mas ainda assim algo parece estranho. Estou pensando em instalar um sensor de áudio ou de movimento, talvez até uma câmera de segurança dentro de casa, só para ver se conseguimos captar alguma coisa. Eu aviso vocês se algo piorar e se alguém aí fora já passou por algo assim. Algo que se esconde de uma pessoa e só aparece quando a outra vai embora. Eu gostaria de ouvir sobre isso. Seja lá o que for essa coisa,
Ela aprendeu nossos padrões rápido e sabe quando não estamos olhando. Quando me mudei para minha casa atual, eu tinha cerca de 20 anos, isso foi em 2005. A casa em si não era nada assustadora à primeira vista. Apenas uma daquelas casas genéricas de subúrbio construídas no final dos anos 80, um pouco desatualizada, mas nada fora do comum. Não sentimos energia ruim ao entrar e, sinceramente, minha maior reclamação era só o quão feia era a nossa porta da frente. Era de um amarelo desbotado, com uma maçaneta de latão que já tinha visto dias melhores. Talvez nos anos 70, o pior era que o mecanismo de trava estava totalmente quebrado. Você podia girar a maçaneta para qualquer lado, só ficava rodando e não abria a porta de verdade. Parecia coisa de desenho animado pastelão. Na época, sem dinheiro ou ferramentas. Só removemos o mecanismo quebrado e deixamos assim. Bastava empurrar ou puxar para abrir. Para entrar ou sair, era preciso puxar ou empurrar a porta com força. Era improvisado, mas funcionava. Certa noite, ao subir as escadas, algo chamou minha atenção. A maçaneta girava, não apenas se movia levemente, como algo se ajustando ou pelo vento. Ela estava girando de forma deliberada e contínua, como se alguém estivesse tentando abrir a porta do outro lado, exceto que isso não era possível. Nós tínhamos removido o mecanismo e a maçaneta girava completamente solta. Não havia como ela se mover, a menos que alguém estivesse girando fisicamente. Achei que tinha que ser um dos meus pais ou meu irmão brincando, então abri a porta, mas não havia ninguém lá. Lembro de ficar parado ali por um momento, confuso. A varanda estava iluminada e o quintal vazio, sem carro, pessoa ou brisa. Ignorei e fechei a porta. Eu mal tinha me virado para subir as escadas de novo. Quando aconteceu novamente, a maçaneta girou como antes, constante e controlada, como se alguém tentasse entrar. Abri de novo, mas continuava vazio. Só fiquei parado olhando para ela, tentando entender o que estava acontecendo. Meu cérebro ainda processava quando algo bateu na porta com força insana. Ela não só bateu, foi arrancada das dobradiças, a porta inteira voou para dentro como se tivesse levado um chute de um jogador de futebol americano. A borda dela me acertou direto no rosto, esmagando minha cabeça contra o canto do corredor, e eu apaguei na hora. Acordei no hospital com uma concussão grave e um corte profundo no couro cabeludo que precisou de pontos. Quando meus pais perguntaram, menti dizendo que escorreguei ao fechar a porta e bati a cabeça. Sabia que não acreditariam no que de fato ocorreu. Cara, eu mal acreditava nisso. Precisamos trocar toda a moldura, a porta e tudo, ainda temos a nova até hoje, e nada semelhante aconteceu desde então. Mas nunca consegui explicar o que realmente aconteceu naquela noite. Alguns anos depois, com cerca de 12 anos, meu irmão mais novo e eu passamos a noite no escritório, um quarto extra da casa com computador e sofá. Eram 3 da manhã, todos dormiam e assistíamos vídeos bobos no YouTube. Foi aí que a gente ouviu ding, ding, um sino, não era qualquer sino, era o maldito sino de um triciclo. Sabe, aqueles pequenos de metal que as crianças giram com o polegar? Aquele ding distinto e alegre que, vou te dizer, é assustador quando você ouve. Numa casa silenciosa no meio da noite, a gente ficou paralisado, se olhando com os olhos arregalados. O escritório ficava nos fundos da casa e o som veio de algum lugar perto da cozinha. Nós éramos os únicos acordados. Naturalmente, fizemos o que qualquer garoto bobo faria. Pegamos lanternas e vasculhamos a casa, cada cômodo, cada armário, debaixo das camas, nada. Tentamos rir disso, mas tivemos dificuldade para dormir naquela noite, e na noite seguinte aconteceu de novo. Mas dessa vez eu estava sozinho no escritório, rolando o YouTube. Meu irmão já tinha ido dormir. Era o mesmo som de sino, mas agora mais próximo, vindo do corredor, bem fora do escritório. Eu quase pulei de susto, peguei a única coisa que estava perto de mim, que era um copo de vidro pesado, e fui andando devagar pela casa, como se eu fosse um personagem de videogame mal equipado. Eu estava suando e tentando não fazer barulho, e quando cheguei na cozinha parei imediatamente, porque ali, rolando lentamente pelo chão, estava meu velho triciclo, o mesmo que eu usava quando tinha uns 8 anos.
Era vermelho, com o assento branco e a campainha cromada no guidão. Juro que vendemos ele em um bazar antes mesmo de nos mudarmos para cá. Ele simplesmente rolou pelo chão, foi como se alguém tivesse dado um empurrãozinho e ele simplesmente se moveu. Mas não tinha ninguém lá, nenhum som e nenhuma explicação de como ele veio parar aqui. E sim, ele tocou o sino. Não foi coisa da minha cabeça, eu ouvi 2 vezes. Igual na noite anterior, ainda temos essa maldita coisa. Ninguém sabe de onde veio ou como voltou. Só está aqui, parado na garagem, ninguém tocou nele. Anos atrás contei tudo para minha mãe. Achei que ela riria ou diria que era imaginação, mas ela me revelou algo. Ela também teve uma experiência com aquela porta da frente. Exatamente a mesma coisa. Maçaneta girando, nada do outro lado, foi o que ela disse. Ela saiu rapidinho dali e nunca mais abriu aquela porta. Isso foi há anos, e ela nunca mais tocou no assunto. Depois, ela e meu tio me contaram sobre outras coisas estranhas que eles tinham experimentado, não só na nossa casa, mas desde muito tempo atrás. Acontece que o ex da minha mãe era nativo americano, e ela costumava brincar em cemitérios indígenas com ele quando era mais jovem. Ela não entrou em detalhes, mas era evidente que carregava um peso paranormal. Algo a seguia ou se apegava a ela, fosse o que fosse. Ela não gostava de falar sobre isso, mas uma vez que começou, mais e mais histórias vieram à tona, algumas que aconteceram na casa. Eu não sei o que havia nesse lugar, talvez algo tenha vindo com a gente, talvez algo já estivesse aqui. Mas depois do incidente do triciclo, depois que a porta tentou arrancar minha cabeça, eu não preciso de mais nenhuma prova. Em 2014, a mãe de um amigo meu morava em Williamsburg. Ela tinha comprado uma casa bem antiga e estava reclamando de ouvir barulhos e de experiências estranhas dentro dela. Ela disse que, no sótão, conseguia ouvir risadas de criança a qualquer hora da noite. E quando jogava uma bola de praia inflável lá em cima, ela era chutada de volta para baixo. Ela também disse que havia um cômodo na casa que tinha um espelho e sempre parecia estar de 5 a 10 graus mais frio. Numa noite, meu amigo e eu resolvemos fazer uma caça aos fantasmas. A gente só pegou uma daquelas câmeras antigas que tiravam fotos e depois uma imagem pequena aparecia na tela. Fomos até a base do sótão e tentamos com a bola de praia. Ela realmente desceu, mas não ouvimos nenhuma risada. Olhando para a inclinação da casa, não tem como a bola rolar em direção à escada, ela rolaria para o outro lado, então isso foi estranho. Depois fomos para o quarto frio. Realmente tinha um espelho e nada mais lá dentro, sem luz, sem mesa, sem nada, e realmente parecia extremamente frio. Tiramos cerca de 20 fotos no escuro, sem flash, e não vimos nada nas imagens na hora e encerramos a noite depois de cerca de 40 minutos no quarto. No dia seguinte, meu amigo disse que ligou a câmera para revisar as fotos e me enviou uma. Foi a primeira foto que apareceu e quando eu vi, percebi que no meio do quarto escuro havia uma forma borrada e sombria. Parecia uma figura sentada ou agachada ali. Há pontos brilhantes que parecem pequenas chamas ou velas em uma mesinha. Algumas pessoas também dizem ver o rosto de um cachorro ali. Sinceramente, me deu arrepios quando vi, muito assustador, especialmente sabendo que o quarto estava gelado e só tinha aquele espelho antigo. Para mim, parecia um demônio com algum tipo de efígie em chamas. Algumas pessoas dizem que veem algum tipo de cachorro. Desde que fiz 9 anos, sempre tive sensações estranhas e experiências esquisitas na casa onde moro com minha família. Já vi algumas figuras sombrias e 2 eram muito detalhadas. Agora, já as vi muitas vezes nesses 19 anos morando em casa. Uma delas deve ter uns 5 anos, eu diria. Tem uma silhueta muito branca e enevoada, com cabelo curto e cacheado, usando um vestido longo de estilo antigo. Ela parece inocente e não causou nenhum distúrbio ou problema na família. Tanto minha irmã quanto eu já a vimos. Algumas amigas minhas, assim como amigas da minha irmã e da minha mãe, já viram a silhueta, mas não a viram claramente. Diferente de nós, nenhum dos homens da casa a viu, nem mesmo aqueles que ficaram hospedados e estão sempre por perto. Meio estranho, né? A outra figura é um homem alto e corpulento, só de cartola, que observa fixamente.
Meu ex-namorado o viu uma vez hospedado aqui. Meu irmão, na época, estava fora. E meu ex estava indo em direção ao meu quarto e disse: "Ei, João." Eu perguntei: "Por que você disse oi para mim?" Ele disse: "Não, estou dizendo oi para o João." Eu disse que ele estava fora e meu ex ficou apavorado. Ele explicou exatamente o que eu vinha vendo, exceto o chapéu alto. O corredor para o meu quarto também estava escuro na época, então ele só viu a figura. Além do meu ex, só eu o vi. A primeira vez foi aos 8 anos, depois aos 12 e agora aos 21. Às vezes ainda o vejo durante o ano, mas houve 2 anos em que não o vi. Agora que você conhece um pouco da história, vamos começar. Ontem de manhã, minha mãe me acordou para contar sobre um sonho. Ela estava deitada de costas e não via nenhum espírito ou fantasma sobre ela. Mas ela sentiu algo pressionando o peito e os braços. Ela ficou absolutamente apavorada. Estava totalmente consciente do que acontecia ao redor e sentia que algo que não era bem-vindo ou agradável estava tentando alcançá-la. Ela não conseguia falar, estava paralisada e, ao conseguir, gritou: "Não, vá embora, você não é bem-vindo." Meu pai precisou acordá-la mais de 6 vezes naquela noite, pois ela repetia o sonho, que mudava a cada vez, mas sempre retornava. Foi então que tudo ficou estranho. Anos atrás, quando meu irmão morava em casa, a namorada dele passou a noite e teve paralisia do sono completa. Ela ficou apavorada e acordou chorando, realmente assustada e com medo. Ela estava dormindo na parte de fora da cama e meu irmão estava ao lado da parede. Ela viu uma garotinha de cabelo cacheado e vestido longo, mas com um rosto perturbador, olhando por cima da lateral da cama e encarando-a. Ela não disse nada, mas sentiu que a menina estava chateada e com raiva, nada acolhedora. Ela percebeu uma energia negativa e estava consciente do que ocorria ao seu redor. Tentou acordar meu irmão, mas sufocava e fazia sons estranhos. Eventualmente, os barulhos acordaram meu irmão e ele a acordou. Naquela manhã, eu estava conversando com minha mãe do lado de fora da cozinha e contei para ela como vi a menininha de novo na cozinha. Na noite anterior já era tarde, todos estavam dormindo. Eu estava fazendo um lanchinho escondido e olhei para ela por um tempo, ela olhou para mim e então eu pisquei e ela tinha sumido. Enquanto conto para minha mãe, meu irmão e a namorada dele saem, ouvem e depois nos contam o ocorrido. É estranho porque, para todas as mulheres da casa, nunca sentimos nenhuma energia negativa vinda dessa garotinha. A gente pensou que talvez fosse possível que ela estivesse com ciúmes porque meu irmão tinha uma garota no quarto dele, não sei. Depois que minha mãe contou o sonho dela ontem de manhã, pensei: que estranho e assustador. Então o dia passa e eu vou dormir naquela noite, a noite toda. Eu tive experiências parecidas com as da minha mãe. Uma paralisia do sono completa que parecia durar horas. Eu não conseguia ver nada, mas sentia uma energia vindo do meu armário. Mas no sonho, eu não conseguia enxergar dentro do armário como normalmente consigo. No meio da noite, totalmente escuro, eu tinha certeza de que algo lá dentro me observava. Tentei não olhar para lá, mas era como se meus olhos fossem forçados a encarar aquilo o tempo todo. Então, eventualmente, meu foco mudou para o pé da cama e parecia que algo estava pairando sobre ela. Eu balançava a cabeça de um lado para o outro, mas sentia tanta pressão no resto do meu corpo. Eu estava com muito medo. Eu fechava os olhos e balançava a cabeça, esperando que tudo parasse e eu acordasse de um sonho. Fiz isso por horas, ou pelo menos parecia, até finalmente acordar de verdade e não dormir mais. Eu estava apavorado. Já tive outras experiências em que tive paralisia do sono e senti como se estivessem puxando levemente meu cabelo, ou senti mãos sobre as minhas mãos, ou em outras partes do meu corpo, assim como nas pernas e nos pés. Nunca tive uma paralisia do sono tão intensa quanto naquela noite. Minha casa tem mais de 40 anos, mas ainda é bonita, não parece tão velha. Tentei pesquisar sobre a região, mas não consegui encontrar nada sobre a área ou até mesmo sobre a cidade onde moro. Tenho que dizer que não sou um verdadeiro crente em Jesus ou em Deus, mas definitivamente acredito que existe algo além da morte. Eu acredito no paranormal, mas nunca encontrei algo que eu ache demoníaco ou angelical, mas também nunca fui atrás desse tipo de validação desse reino. No entanto, eu acredito que existem entidades malévolas e acredito em apego.
mas é sempre uma batalha na minha cabeça. Então acho que minha pergunta é: existe alguém aí que já teve uma experiência semelhante com família e amigos? O que você fez desde então? Você apenas ignorou e não ocorreu mais? Ou você impôs limites, definiu intenções e fez limpezas? E se você está passando por coisas assim, qual é o seu ponto de vista quando se trata de crença? Eu assisti e ouvi muitas coisas paranormais nos últimos 7 anos. Eu realmente me interesso por isso, mas só tive encontros em casa. Eu adoraria ouvir seus pensamentos, conselhos e comentários. Isso aconteceu na grande cidade de Brisbane, no estado de Queensland, Austrália, no início dos anos 2000. Vou começar dizendo que, até ouvir esse relato de pessoas próximas a mim, eu achava que o paranormal e o sobrenatural poderiam ser reais, mas ainda precisava ser convencido mesmo depois de tudo isso ter vindo à tona. Eu sou totalmente crente. Essa não é a minha história, mas foi assim que ela me foi contada pelo meu melhor amigo, meu amigo Wayne, que na época também ainda era meu cunhado. Conheço o Wayne desde os 19 anos, agora tenho 50 e servimos juntos nas Forças Armadas por muito tempo. Eu confiava minha vida a ele. Naquela época, eu literalmente atravessaria o fogo por esse homem. E conheço meu sogro desde que eu tinha 20 anos. Conheci ele quando fiquei na casa dele em Sydney com o Wayne durante um dos nossos primeiros períodos de licença militar nos anos 90. Nunca tive motivo real para duvidar da integridade dele. Eles não são perfeitos e podem ser chamados de muitas coisas, mas Lyra não é uma delas. Wayne saiu das Forças Armadas para entrar na polícia de Queensland no início de 2001, e como ele estava tecnicamente morando em Brisbane, durante sua inscrição, ele não tinha direito a um quarto no alojamento da Academia de Polícia de Queensland, no bairro de Oxley. Porém, uma colega de classe, Jodie, tinha uma casa em Inala e ofereceu um quarto extra caso ele quisesse ficar. Durante todo o curso de formação, Inala fica bem perto de Oxley e Wayne. Sendo o garoto propaganda dos Titãs Eternos, achou que tinha conseguido acomodação gratuita ou barata durante todo o curso. Quando chegou lá, ele disse que era uma casa no estilo Queenslander, semi-elevada, sem nada de especial. Era velha e um pouco desgastada, mas tinha o necessário: teto, chão e parede. Bom o suficiente para ele ficar pelos próximos 9 meses. Jodie disse que tinha comprado recentemente por uma pechincha de um espólio, algo que acontece todo dia, nada incomum. Agora, é aqui que as coisas começam a desandar. Wayne disse que sempre se sentiu um pouco desconfortável na casa. Não sei ao certo o que era estranho, pois a descrição do Wayne não foi clara, mas isso ocorria principalmente quando ele estava sozinho na casa. No início, ele não sabia o que era, mas aquilo seguia incomodando-o. Para aumentar o mistério da história, Jodie tinha um cachorrinho tipo Chihuahua, que Wayne disse que passava a maior parte do tempo acordado e escondido debaixo da cama da Jodie. Tremendo de medo de quê, você me pergunta? Bem, parece que a antiga dona da casa, uma senhorinha, não estava exatamente pronta para entregar todas as chaves para a Jodie na hora da mudança. Eu imediatamente pensei na cena de abertura do filme original dos Caça-Fantasmas, com o fantasma da bibliotecária no porão. Parece que meus pensamentos iniciais estavam certos. Só não tinha virado um monstro enorme e assustador com braços esticados e dentes podres. Ainda não. Wayne via repetidamente essa velhinha se movendo livremente, mas só quando ele estava sozinho em casa. Também era claro que o cachorro via isso. Agora, Wayne não conhecia Jodie há tanto tempo assim para simplesmente chegar nela e dizer: "Ah, aliás, tem uma velhinha andando pela sua casa." Então ele esperou o momento certo e tentou passar o mínimo de tempo possível na casa, especialmente se estivesse sozinho. Em uma ocasião, um dos colegas de classe de Wayne e Jodie apareceu rapidamente enquanto Wayne pegava seus bongos de Touch Fury e usava o banheiro. O colega, um cara, ficou sentado na sala de estar esperando até que Wayne terminou e voltou para a sala. O colega dele disse: "Você não falou que mais alguém morava aqui também? Quem é a senhorinha?" Wayne imediatamente empalideceu e sinalizou com a cabeça para o colega acompanhá-lo para fora da casa. No meio da rua,
Wayne acreditava que precisava estar fora da propriedade para discutir qualquer coisa relacionada. E então ele disse: aquela não era uma velhinha que ele viu andando pelo corredor, mas o fantasma da antiga proprietária que por acaso era uma velhinha. Esse incidente convenceu Wade de que só homens podiam ver o pequeno vapor vagando livre até o cachorro era macho. Wayne finalmente puxou Jody de lado uma noite e perguntou se ela conhecia toda a história da casa e da antiga proprietária, ao que ela respondeu: não muito. Wayne insistiu: ela morreu lá? Jody não tinha certeza, mas com sua intuição policial em desenvolvimento, ele achou que Jody estava mentindo e não estava contando toda a história. Então ele foi direto ao ponto e perguntou: o lugar é conhecido por ser assombrado? Jody riu e perguntou se ele estava se sentindo bem, porque o que ele estava dizendo parecia um absurdo para ela. Não, a casa não é assombrada. Ele perguntou para ela: você já viu uma velhinha flutuando pela casa alguns metros acima do chão? Ah, não, boa noite, Wayne. É claro que nada disso é particularmente empolgante por si só, eu sei. Mas, aparentemente, com o passar do tempo, a interação pessoal de Wayne com a antiga proprietária aumentou. Ele começou a vê-la com mais frequência, especialmente no quarto dele, que ele acreditava ter sido o quarto dela. Ela até começou a mover pequenos objetos enquanto ele dormia. No final do curso de formação de policiais, os recrutas receberam as faixas xadrez azul e branca para os chapéus. Isso vai no boné tradicional de policial e precisa ser preparado e esticado antes de ser colocado no chapéu de desfile. Por ser uma casa antiga, Wayne não tinha armários embutidos, apenas um enorme guarda-roupa antigo de madeira com 2 portas no quarto dele. Após preparar a faixa xadrez do boné como solicitado, Wayne a colocou sobre o guarda-roupa, ao lado do seu boné especial de desfile. Parte da faixa estava sobressaindo logo acima das portas, assim como a pala de couro envernizado do boné. Os dias seguintes ficaram meio confusos para Wayne e Jody, pois a percepção de que logo seriam policiais os deixou animados. Alguns dias antes do desfile de formatura, o sogro chegou de Sydney animado e orgulhoso para ver Wayne se tornar oficialmente um policial e membro da Queensland. Quinto, havia outro quarto vago na casa e Jody disse: por favor, fique aqui em vez de pagar por um quarto de hotel. A questão é que Wayne não tinha contado a ninguém, além do colega que o visitou, que a casa ainda tinha seu antigo morador vagando por lá. Depois da primeira noite na casa, o sogro parecia um pouco estranho no café da manhã do dia seguinte, e Wayne perguntou se estava tudo bem. Wayne percebeu que o velho definitivamente não estava bem e pediu para ele sair para o meio da rua. Ei, pai, o que aconteceu? Você viu alguma coisa ontem à noite? O sogro então contou que, durante a noite, foi acordado por algo estranho bem perto do rosto dele. Parecia que algo ou alguém estava roçando no rosto dele quando ele abriu os olhos. E eis que lá estava o nosso fantasma favorito, vagando livremente, inclinada sobre ele, mas acariciando suavemente sua bochecha com as costas dos dedos. E não estou brincando, contato físico de verdade. O sogro ficou paralisado, com medo demais para se mexer, sem ousar fechar os olhos nem por um instante. Wayne explicou a situação e o pai dele olhou para ele incrédulo. Você está falando sério? Obrigado pelo aviso. Com o passar do dia, o sogro percebeu que devia ter imaginado tudo. Wayne estava claramente só tirando sarro e pregando uma peça nele, numa pegadinha bem feita, mas sobrenatural. Por causa de toda a diversão teatral da manhã, Wayne na verdade nem percebeu que sua faixa xadrez premiada do boné estava faltando do lugar de destaque ao lado do desfile. O boné que estava no guarda-roupa sumiu e nunca mais apareceu. Os 3 procuraram a faixa do boné pela casa toda, mas não acharam. Nunca. O boné e a faixa de Jody continuavam lá, intocados. A velhinha preferiu o boné do Wayne e ficou com ele. Wayne precisou implorar por outro e prepará-lo para o desfile de saída na manhã seguinte. Não tenho certeza do motivo pelo qual Wayne e o sogro decidiram que seria uma boa ideia passar mais uma noite naquela casa, mas eles tentaram. Ficou muito claro que ela decidiu enlouquecer com os 2 durante a noite, o que acabou resultando em 2 homens adultos deitados na mesma cama, petrificados com as luzes acesas,
Não consigo me lembrar com detalhes exatamente do que aconteceu, além de que foi realmente ruim. Mas tanto Wayne quanto o sogro concordaram que era hora de cair fora dali. Eles levaram suas coisas e foram para Brisbane City, ficando no apart hotel onde a mãe de Wayne, também de Sydney, estava hospedada para o fim de semana do desfile. Eles dormiram felizes no chão. No dia seguinte, Wayne desfilou como policial de Queensland e nunca mais ficou naquela casa. Tudo isso veio à tona por volta de 2007, quando Wayne, sua esposa e o sogro estavam comemorando o nascimento do nosso primeiro filho. Uma das colegas de trabalho da minha esposa e o marido dela também estavam lá. De alguma forma, o assunto do sobrenatural surgiu. O marido da colega de trabalho da minha esposa revelou estar totalmente envolvido com isso. Costumava fazer passeios de caça a fantasmas na antiga prisão de Bogle Road, em Dutton Park, e outros locais assombrados em Brisbane. Ele contou que ele e a mãe tinham ligações com o mundo espiritual e outras coisas estranhas. Eu nunca vou esquecer disso. Ele se inclinou para frente e olhou para o Wayne na ponta da mesa e o sogro disse: "Por que você não conta para ele o que aconteceu com vocês dois?" Eles se olharam e Wayne contou a história. O sogro acrescentou a própria versão. Minha esposa e eu ficamos sentados ali, ouvindo, completamente incrédulos. Isso veio de duas pessoas em quem eu confiava totalmente e ficamos chocados. Eles relataram outros incidentes, mas não lembro detalhes suficientes para contar a história com precisão e o impacto devido. Ainda acredito em tudo o que nos contaram. O sogro até mostrou para minha esposa como ela acariciou suavemente sua bochecha naquela noite. Wayne e minha esposa foram criados como católicos, primeira comunhão, essas coisas da batina branca. E quando Wayne saiu de casa para entrar para o exército, ele era literalmente um anúncio ambulante e falante do ateísmo em todos os sentidos. Era um completo cafajeste, mulherengo e, em geral, um bêbado. Depois dessa experiência claramente transformadora, Wayne agora é um cristão devoto e praticante. Isso porque agora ele sabe que existe algo além da morte. Demorei anos para perceber, mas agora está claro. Quando eu tinha 10 anos, eu morava no apartamento número 304. Isso foi em Seul, Coreia do Sul. Até os 12 anos, o que significa em apartamentos na Coreia. Morava no terceiro andar, quarta casa à esquerda. Uma noite, eu sonhei que estava pulando corda na frente do apartamento com outras crianças em um dia ensolarado. E um homem estranho, com cerca de 25 a 30 anos, se aproximou de mim e perguntou onde estava minha mãe. Eu tive uma sensação estranha e um pressentimento de que não deveria contar a ele onde ela estava. Então eu menti, apontei para o outro lado do morro e disse que ela estava lá. Ele foi embora e seguiu na direção que eu apontei. Eu tive uma visão dele entrando na casa de uma xamã. A xamã começou a repreendê-lo, dizendo: "Como você ousa?" e assim por diante. E eu vi ela gritando com ele, mas eu não conseguia entender exatamente o que estava sendo dito porque eu era muito jovem. Mas ela parecia furiosa por ele estar procurando por ela. Eu não consegui ver a expressão facial dele direito, mas senti uma sensação de loucura surgindo dentro dele, especialmente porque eu tinha dado informações falsas para ele. De repente tudo escureceu, o sol sumiu. As crianças com quem eu estava brincando e eu fomos deixados completamente sozinhos no abismo da noite em frente ao nosso apartamento. Em um segundo fiquei com medo e decidi ir para casa. Tentei entrar pela porta da frente principal e um fantasma apareceu e fechou a porta na minha cara. Consegui empurrar. Havia fantasmas andando ou flutuando pelo térreo do complexo de apartamentos. Quase parecia que eu estava em um outro reino. Consegui engolir meu medo e subi as escadas. Um andar acima, a placa dizia nível 1, 2 andares acima dizia nível 2, e então 3 andares acima, nível 2 de novo. Achei que os fantasmas estavam tentando me enganar. Dei um sorriso de canto e pensei: eu não sou burro. Então entrei no corredor do que eu achava ser o terceiro andar, onde eu morava. As placas nas portas tinham números aleatórios. Então usei minha esperteza e contei da esquerda para a direita. Abri a porta e um tipo de funeral estava acontecendo dentro da minha casa.
Minha mãe tinha falecido, ela estava lá, mas disseram que ela se foi. Acordei desse sonho e foi um que eu nunca esqueci. Meses após meu pai anunciar a mudança, fiquei muito animado, pois queria isso há muito tempo. Nós nos mudamos para um dos apartamentos, bem em frente ao nosso antigo apartamento. Andar 12, primeira casa, 1201. Fiquei chocado porque nunca esqueci aquele sonho. 2 anos depois, meus pais se divorciaram. As brigas entre meus pais ficaram muito mais violentas e hostis ao longo desses 2 anos. O pai também traiu a mãe. O pai se mudou pouco depois do divórcio e eu fui morar na Austrália. Eu visitava a Coreia de vez em quando e nunca conseguia ir ao banheiro com a porta aberta, pois sempre sentia que havia olhos me observando pela fresta da porta. Também descobri que a mamãe sentia o mesmo. A mamãe acabou fazendo amizade com uma xamã que começou a frequentar a nossa casa. Isso foi quando eu estava no ensino médio, disse essa senhora xamã. Havia um rapaz jovem, com cerca de 20 e poucos anos, que estava sempre parado no canto observando a minha mãe. Ele era apaixonado por ela e era obcecado em arruinar todos os relacionamentos que a mamãe tentava desenvolver com outros homens enquanto morava nessa casa. Anos depois, já mais velho, contei minha história para minha irmã, que revelou ter tido um sonho parecido quando era mais nova. Fantasmas perseguiam nossa família e corremos para a casa número 1201. O jovem estranho no meu sonho procurando pela mamãe. Era ele o fantasma chamando por ela para aquela casa? Agora eu sei porque ele estava sendo repreendido pela senhora xamã no sonho, a velha senhora que eu achava que era a xamã. Será que ela foi nossa ancestral, repreendendo-o por ainda desejá-la? Eu já vi coisas, vivi outras, mas essa é a lembrança mais antiga que tenho de algo sobrenatural. Minha casa foi construída em uma floresta cercada pela natureza, exatamente do jeito que eu gostava, onde o silêncio só era interrompido pelo som do vento, o farfalhar das folhas e o chamado distante dos animais. Durante o tempo que passei aqui, vi muitas coisas estranhas, algumas das quais não tenho explicação. Durante minhas caminhadas, às vezes encontrei pessoas que supostamente estavam perdidas. Eu sempre tento ajudá-las. Outras vezes, as pessoas parecem apenas estar vagando, tentando encontrar sem rumo um lugar isolado para tirar a própria vida, além de outras coisas desconfortáveis. Como casais que vão para um canto e acham que estão em um lugar muito remoto, o que obviamente não estão. Mas uma coisa que sempre achei um pouco estranha são os objetos que você vê. Tem um riacho que passa pela ravina no meu quintal e de vez em quando ele trazia itens estranhos, pedras com cores incomuns que não deveriam estar nessa parte do mundo. Objetos aleatórios como sapatos, garrafas, brinquedos antigos, até livros com as páginas encharcadas e ilegíveis. Por que alguém deixaria esses objetos na floresta para o riacho lentamente levá-los até minha casa? Então coisas estranhas começaram a acontecer em casa. Itens pessoais sumiam sem explicação. Desodorante, meias, absorventes, pequenas coisas às quais normalmente eu não daria muita atenção. Mas então, um dia, meu machado de lenha desapareceu. Procurei em todos os lugares, convencido de que tinha perdido só para encontrá-lo depois na cabeceira da minha cama. Morava sozinho. Ninguém entrou na minha casa, mesmo assim colocaram meu machado ali de propósito, quase como provocação. E as luzes no céu, elas não eram aviões nem satélites. Às vezes, eu os via se movendo de forma errática. Em outras, pairavam em silêncio antes de sumir. A experiência mais estranha foi quando deixei a floresta. Ao me mudar para a cidade, achei que tudo mudaria. Me mudei para um apartamento no 4º andar, era um lugar pequeno, suficiente para uma pessoa. Nunca tive colegas de quarto, nunca precisei deles. Eu trabalhava à noite, ficando em casa só de dia e dormindo quando dava. Era assim todos os dias. Exatamente às 16 horas, eu ouvia a janela da cozinha se abrir e um clique suave quando a trava destravava, seguido pelo inconfundível tilintar do enfeite de vento. Eu tinha pendurado lá, mas essa não era a pior parte. Não havia passos, nenhum sinal de movimento, mas eu sempre ouvia a maçaneta girando.
aquela que levava ao corredor e às escadas. Como se algo entrasse pela janela, passasse silenciosamente pela minha sala de estar e saísse pela porta da frente. Nunca vi nem tive coragem de verificar. Aguentei 3 meses naquele apartamento, 3 longos meses sem dormir, ouvindo aquele som todos os dias, sabendo que era para eu estar sozinho, até que finalmente tive o suficiente. Arrumei minhas coisas, deixei a cidade para trás e voltei para a floresta mais uma vez, onde o estranho pelo menos era familiar. De certa forma, eu me sentia mais seguro. Olá pessoal, aqui é o Mortis Media e muito obrigado por ouvirem. Espero que tenham gostado do tour pelas casas assombradas. Se sim, avisem nos comentários para eu receber um feedback. Também gostaria de agradecer imensamente, como sempre, aos nomes das pessoas que vocês podem ver na tela. Essas pessoas são membros e apoiadores que, ao se inscrever, ganham benefícios exclusivos. Por exemplo, caso queira se inscrever, esta semana você recebe 3 histórias assustadoras reais de Sozinho à Noite antes de todos, além de outros benefícios. Então, se você quiser saber mais, é lá que você precisa ir. Mas é isso da minha parte, fique incrível e nos vemos no próximo. Boa noite.